O que me incomoda em Jesus Cristo não é o que eu não entendo a respeito dele. O que me incomoda de fato em Jesus é exatamente aquilo que eu compreendo. Tem um monte de coisa sobre Jesus que eu não entendo nada. Tem um monte de coisa que ainda é um mistério para mim. Coisas como sua encarnação, os milagres que ele fez e algumas das profecias que ele proferiu. Contudo, o que me incomoda em Jesus não são essas coisas. O que me incomoda é exatamente aquilo que eu entendo, quando ele diz que eu tenho que amar quem não merece o nosso amor, que eu tenho que ajudar as pessoas necessitadas, que os últimos serão os primeiros, que os mansos herdarão a terra, quando ele diz que a paz que excede todo entendimento tem que ser o padrão de vida para todos nós, e quando ele inclusive ensina que nós temos que dar a outra face. É exatamente isso que me incomoda em Jesus. Essas coisas que eu não entendo não me incomodam. Eu lido com elas a partir da fé e tá tudo certo. O problema está exatamente naquilo que eu entendo, que é tão tranquilo de ser entendido, claro de ser entendido, que até uma criança pode entender. Mas a dificuldade é como eu coloco em prática essas coisas. Nós estamos tendo uma série de conversas a respeito de amar, do amor, do perdão de Deus. E nessas conversas ficou claro para nós no nosso último encontro que o nosso desafio é amar as pessoas que não merecem o nosso amor, amar os nossos inimigos. Mas isso é muito difícil. E a pergunta que nós temos é como nós conseguimos amar as pessoas que não merecem o nosso amor. E hoje eu gostaria de propor aqui 3 passos que nós precisamos dar obrigatoriamente para conseguirmos amar as pessoas que não merecem ser amadas por nós, os nossos inimigos. A primeira coisa que nós precisamos para amar os nossos inimigos é estar em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Veja, é unicamente fixado, conectado com Cristo Jesus, que o Espírito de Deus dá para nós amor em troca de ódio. É apenas no momento em que estamos conectados em Jesus que nós conseguimos amar do jeito que Ele ama, porque naturalmente, com a natureza que nascemos, da forma como nós somos, com o corpo, com a mente que nós nascemos, humanos, sem o novo nascimento é impossível amar do jeito que Jesus está pedindo para a gente amar. Então, se você quer aprender a amar do jeito que Jesus ama, peça a Ele, hoje, uma nova natureza, porque com a natureza pecaminosa que temos do nascimento, é impossível amar dessa forma. Hoje, o nosso desafio é vivermos uma nova vida em Cristo. É a única forma de conseguir colocar em prática esse mandamento. O segundo passo que nós temos que dar para amar do jeito que Jesus ama é aprendermos a orar pelas pessoas que nos feriram, orar pelas pessoas que nos traíram e que nos machucaram. Para Crisóstomo, esse ato de orar pelos nossos inimigos é o ápice do autocontrole. Você se lembra de Jesus preso na cruz, orando: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? A oração nos ajuda a ver as pessoas numa perspectiva nova, num novo ângulo, numa nova perspectiva, que é a perspectiva de Deus. Através da oração, nós conseguimos ver nas pessoas a humanidade que, como seres humanos, nós não vemos. Nós olhamos para elas com os olhos de Deus e vemos que elas são seres humanos pecadores, carecendo da glória de Deus. E é por isso que o convite que a palavra de Deus nos dá é para que nós oremos pelas pessoas que nos feriram. Lembra do que Jesus disse? E nós tratamos no nosso último encontro, no nosso último vídeo, que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. John Stott diz assim: olha, se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração do nosso Senhor por seus inimigos, que dor, que orgulho, que preconceito ou indolência poderiam justificar o nosso silêncio. Então, se nós queremos amar do jeito que Jesus ama, precisamos de uma nova vida, um novo nascimento em Cristo Jesus, e precisamos orar pela pessoa. É só dessa forma que a gente consegue enxergar a pessoa por uma nova perspectiva. Terceiro ponto, que é um passo importante, não exaustivo, mas um passo importante, é que nós precisamos aprender a perdoar como Cristo perdoa.
Nós não perdoamos a pessoa que nos feriu, o nosso inimigo, pelo que ele é ou por aquilo que ele faz. Nós perdoamos o nosso inimigo por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz em nós e por nós. Por essa razão, nós precisamos ter clareza de que o único caminho que Deus nos permite é o caminho do amor, inclusive o amor para aqueles que não merecem ser amados por nós. Por quê? Porque Deus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos ofereceu antes um perdão que nós não teríamos por nós mesmos. Eu, quando penso nesse desafio de perdoar, instantaneamente me vem à mente o texto bíblico mais conhecido da Bíblia. Você sabe qual é o texto bíblico mais conhecido da Bíblia? Você deve ter pensado no Salmo 23, você deve ter pensado em João 3,16, talvez no Salmo 91, mas o texto mais conhecido da Bíblia não é nenhum desses. O texto mais conhecido da Bíblia está em Mateus capítulo 6, verso 9 a 15, que é a oração do Pai Nosso. Todos conhecem. Está na Bíblia essa oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse texto mexe com a gente. E você se lembra daquilo que a gente já conversou no começo desse vídeo? O que nos incomoda em Jesus não é aquilo que nós não entendemos a respeito do que ele falou ou fez. O que nos incomoda em Jesus é exatamente aquilo que nós entendemos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas que devem pra gente. E aí vem a pergunta: de que forma a gente tem perdoado as pessoas? Normalmente a gente encerra a oração logo após, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas os dois próximos versos, verso 14 e 15, logo após ali a oração do Pai Nosso, ele complementa essa ideia do perdão, onde Jesus diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Como a gente consegue colocar isso em prática? E aí vem as reduções. As pessoas costumam reduzir o impacto daquilo que Deus ordena. Se Deus fala, ame o inimigo, as pessoas costumam dizer assim, não é bem amar, é só tolerar. Se a Bíblia diz assim, olha, perdoe para que sejam perdoados os seus pecados, a gente diz, não é bem perdoar, é só tratar bem a pessoa. Não, o texto está falando sobre perdoar, o texto está falando sobre amar. Aqui, o pecado é tratado como uma dívida. E nesse sentido, todos nós somos devedores perante Deus. Assim, se nós queremos ser perdoados por Deus, nós também precisamos começar a oferecer perdão para as pessoas que estão ao nosso redor. Essa ideia de oferecer perdão é uma ideia muito comum no aramaico bíblico. Oferecer perdão a uma dívida e aí associar a dívida a uma questão de moralidade é muito comum ao aramaico bíblico. A ideia não é necessariamente cronológica, não é que Deus nos perdoa só depois de nós perdoarmos. Mas a ideia é de que o perdão de Deus só tem valor na nossa vida na medida em que nós estamos dispostos a perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Afinal de contas, os indivíduos que são incapazes de perdoar talvez não tenham vivido suficientemente o arrependimento. E aqui entra um detalhe muito importante. Na minha jornada como pastor, eu tenho visto muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar e muitas pessoas têm uma facilidade gigantesca de perdoar. Sabe qual é a diferença entre as duas? É que quem costuma ter uma facilidade muito grande de perdoar são pessoas que já erraram muito, se arrependeram e receberam perdão. As pessoas que costumam perdoar com mais facilidade são as pessoas que receberam perdão com mais frequência. Você se sente perdoado por Deus? Você já se arrependeu pelos teus erros? Você compreende que é apenas com a conexão com Cristo Jesus que nós somos capacitados a viver os sonhos de Deus para a nossa vida? Então que no dia de hoje você consiga perdoar tanto quanto Deus te perdoou.
nós continuamos essa conversa amanhã para falar um pouquinho sobre os limites do perdão. Será que tem limite para perdoar? Mas até lá, fica bem, fica seguro, fica com Deus e até a próxima.